muito alto. Se você estiver se sentindo incomodado com a altura da minha voz, também levanta a mão que eu abaixo um pouco o tom, tá? Então, não quero perturbar vocês com a minha voz um pouco alta, certo? Se eu tivesse uma voz aveludada, né? Aquelas microfonada mesmo, aí você não teria problema, mas eu não tenho. Hoje, eu sempre começo dizendo muita luz, muita paz e muito amor, porque o mundo está precisando disso. Muita luz, muita paz e muito amor. E amor é o conclame de Jesus para que todos nós tenhamos esse sentimento uns para com os outros, certo? Não só entre os nossos próximos, que são os nossos familiares, mas aprendermos a amar os nossos semelhantes. Ninguém vai amar o seu semelhante, mas amar o seu semelhante é não pensar, não desejar e não fazer mal ao seu semelhante. Isso é uma forma de caridade que nós traduzimos por amor e um profundo amor que Jesus quer que todos nós sejamos assim, para que sejamos como Ele é com todos nós, desde o princípio da criação desse planeta. Ele nos ama e quer o nosso progresso espiritual. Hoje eu vou propor para vocês um assunto um pouco polêmico. Há pessoas que acreditam, há pessoas que não acreditam. Nós, os espíritas, acreditamos, mas a gente precisa buscar um entendimento nos ensinamentos do Evangelho de Jesus e nos bons livros que a espiritualidade dita a nós outros que aqui estamos, para que a gente possa entender perfeitamente esse assunto sobre a ressurreição de Jesus, certo? Para todos os nossos irmãos das outras religiões que não são espíritas, muitos já não pensam dessa forma, pessoas já não pensam muito mais dessa forma, mas alguns acreditam que Jesus levantou num corpo carnal e apareceu para Maria Madalena e depois para os seus apóstolos, certo? E uma falta de reflexão mais aprofundada do que está narrado nos evangelhos. Os 4 evangelhos falam do que aconteceu com Jesus no 3º dia após a sua morte na crucificação, certo? Nós temos um relato em Mateus, em que Maria Magdala e outra Maria, né, foram ao túmulo de Jesus e encontraram a pedra que cobria o túmulo rolada, e elas viram, por acaso, um anjo que conversou com elas. E todos os 4 têm uma narração um pouquinho diferente de uns. Em Mateus, ele diz que quando Maria viu Jesus, ela correu e abraçou os seus pés, certo? E, no entanto, num outro evangelho, Jesus fala para Maria: não me toques, porque ainda não fui ao Pai, certo? Então, essa pequena diferenciação não justifica uma dúvida, é apenas uma questão de interpretação e de quem ouviu o relato que Maria fez, é que escreveu da forma que está escrito. Eu estou citando essas 2 citações para que a gente possa entender. Se Maria correu e abraçou os pés de Jesus, ela abraçou um ser carnal. Enquanto, no outro evangelho, Jesus diz: não me toques porque ainda não fui ao Pai, é porque ele não estava pronto para ser tocado, certo? Então, o que diz isso? Eu faço essa questão porque eu trabalhava numa indústria aqui em São José dos Campos. Eu trabalhei 17 anos com um amigo, um católico fervoroso, muito fervoroso mesmo. Eu acho que ele era até diácono dentro da Igreja Católica.
Nós trabalhamos 10 anos juntos na Volkswagen e depois trabalhamos juntos 17 anos na GM, no meu caso. Foram 27 anos de convivência. E eu nunca procurei ele para tentar convencê-lo de nada, mas de vez em quando eu era procurado e era questionado sobre o modo, os dogmas que a igreja lhes ensina, e a liberdade que nós temos no Espiritismo de fazer uma reflexão, não aceitar cegamente tudo o que nos é dito, mas procurar entender com maior profundidade todos os ensinamentos do Evangelho. Porque nós temos o Evangelho como um manual da vida para todos nós. Há três evangelhos que se chamam de sinóticos, que um praticamente repete o outro, e nós temos o Evangelho de João, que eu particularmente chamo de hétero, porque ele é diferenciado de uma forma que ele fala muito mais, de forma até quase científica, de tudo o que está acontecendo. E eu tenho procurado assistir uns ensinamentos no YouTube, chama Espiritualidade e Vida, Haroldo Dutra Dias. Ele tem uma compreensão, uma coisa fora do comum. E quem puder seguir, ele fala todas as terças-feiras, ele fala sobre o Evangelho de João. Uma terça-feira ele fala sobre o Evangelho de João e numa outra ele fala sobre cartas de Paulo. E é interessante como há uma profunda ligação nesses dois ensinamentos de cartas de Paulo com o Evangelho de João. É os ensinamentos que nós lemos e nos apegamos à letra. O que está escrito está válido. E as coisas são muito mais profundas para que a gente possa aprender, entender com mais profundidade aquilo lá. Voltando ao caso do meu companheiro de trabalho nas duas fábricas, ele perguntou para mim um dia, chegou em mim e perguntou assim: ô Braga, vocês não acreditam na ressurreição da carne. O que vocês acham, o que vocês espíritas acham, o que aconteceu com Jesus? Né? Ele me fez uma pergunta. Se nós não aceitamos a ressurreição da carne, como nós espíritas vemos isso? Nós sabemos que é um espírito, que Jesus apareceu ali como um espírito. Nós temos um relatório da mãe de Chico Xavier, em que se chama Cartas de uma Morta. E ela narra que foi a vários planetas. Foi a Marte e a Saturno, e foi também num outro sistema solar, onde há 3 estrelas, certo? 3 estrelas com cores diferentes. E Kardec fala sobre sistemas solares com 3 estrelas, certo? E Maria João de Deus, que era a mãe do Chico Xavier, aqui na Terra, ela escreveu um livro, Cartas de uma Morta. Nós temos esse livro na biblioteca. Quem tiver interesse de ler, está aí, pode procurar e a gente encontra e passa para vocês ler, certo? Há também relato de um espírito um pouco combatido, até mesmo no meio espírita, chamado Ramatiz, que através do médium Hercílio Mais escreveu um livro chamado A Vida no Planeta Marte, certo? Eu só estou citando esse livro, eu acho que nós não temos aqui na nossa biblioteca. Eu nunca vi, não temos, certo? Já me sinalizaram que nós não temos esse livro aqui na nossa biblioteca. As Cartas de uma Morta, eu acredito que ainda esteja aí, se não tiver emprestado e alguém esqueceu de devolver, certo? Mas nós temos, porque eu já vi ele um dia aí. Peguem os livros à vontade, levem para ler, estudem e devolvam, porque outro também vai querer ler depois. Principalmente quando a gente faz um comentário
a respeito do que diz o livro. E ele me perguntou, né, se nós não acreditamos na ressurreição da carne, o que aconteceu? Eles roubaram o corpo de Jesus? A pergunta dele é pertinente, porque eu já vi gente espírita explicando na televisão, no Canal 2, na TV Cultura, tinha um programa em que eu vi uma pessoa muito importante do meio espírita dizendo que Jesus teve o corpo roubado. Certo? Eu, no pouco entendimento que eu tenho, eu particularmente não aceito esse ensinamento. Não acredito nisso, que Jesus teve o seu corpo roubado. Então, nós temos relatos de pessoas que escrevem vida em outros mundos, em outros planetas, e eu me lembro de ter lido um livro chamado Lumen. Lumen é o nome de um espírito que, através do astrônomo e médium Camilo Flammarion, esse espírito ditou para o Camilo Flammarion vida em outros planetas. E ele narra nesse livro como que é a vida em outros mundos, como que era, e vários deles. O próprio Camilo Flammarion, astrônomo que estuda os planetas, as estrelas, os sóis, quem lê o livro como eu li, tem momento em que ele fala, isso é impossível. Quando o espírito Lumen explicava para ele como era um tipo de vida num outro mundo. Porque tudo que nós pensamos, nós tomamos por base aquilo que nós vivemos aqui. O nosso corpo físico, a nossa face, tudo que nós somos, mãos com 5 dedos, certo? Isso é o que nós achamos que nos outros mundos estão. E, no entanto, nós podemos lembrar que há semelhanças, segundo Emmanuel, há semelhanças entre os mundos que nós vivemos, os mundos. Os seres são de forma humana, mas nem todos são iguais. Deus não se repete. Não existe no universo todo, com 3 trilhões de galáxias, 2 galáxias iguais, 2 sistemas solar iguais, 2 sistemas solares iguais. Não existe 2 mundos iguais. É assim como existe o nosso DNA, as nossas impressões digitais. É entender que a neve, quando cai, ela cai os flocos, não cai 2 flocos iguais. Nunca caiu 2 flocos iguais. Certo? Então a gente fica, na atual condição mental que a gente tem de estudar, certo? Fica, como é que pode uma coisa dessa? Cai neve em vários lugares diferentes e em nenhum lugar desses cai 2 flocos iguais. Certo? E como é que a gente fica no nosso conhecer? Como que a gente pode aceitar uma coisa dessa? Para nós que estamos buscando Deus através dos ensinamentos de Jesus, temos que nos lembrar que Jesus diz, muito não vos posso dizer, porque não entenderiam. Certo? Mas vou rogar ao meu Pai, vos envie o Espírito, um novo Consolador, o Espírito de verdade, que vos fará relembrar tudo o que vos tenho dito, e muito mais. O próprio Jesus diz, né, que tudo que ele fazia, que no futuro nós faríamos, e faríamos muito mais. Certo? Nós estamos alcançando isso, mas será que nós vamos alcançar isso em 2000 anos? Nós levamos 4 bilhões e 600 milhões de anos para chegar nesse estágio que nós estamos aqui. O mundo que nós vivemos, provas e expiações, ele já vem de longa data, de uns 8, 10 mil anos atrás, certo? E agora nós estamos num mundo de transição. Quanto tempo demorar o nosso mundo
de regeneração. Certo? Quantas vidas nós já tivemos só de 2000 anos para cá? 3, 4, 5? A gente não consegue lembrar. E quando morre, vamos nos lembrar dos fatos que são pertinentes ao nosso adiantamento espiritual. Lembrando de Camilo Flammarion, que ele era um astrônomo e médium, eu tenho que dizer que quando Kardec escreveu o livro A Gênese, ele usou muito a mediunidade do Camilo Flammarion. E tanto quanto o Camilo Flammarion escrevia algumas mensagens para ele, ele não escrevia no pé das mensagens Camilo Flammarion, ele escrevia C e F, para não confundir as pessoas. Ele escrevia C e F. Ele não falava como todas as irmãs que ele usou, 2 menores de idade, para escrever o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, né? Ele não usava o nome delas nas mensagens. Ele nunca usou. Então, quando ele escreveu o livro A Gênese, como fala no livro A Gênese, fala da formação do mundo, de como eram as coisas, quem ele foi buscar? Um médium com conhecimento de astronomia, que era o Camilo Flammarion. E quando esse espírito, Camilo Flammarion, recebeu desse espírito chamado Lumen, as notificações que ele anotou, contando sobre vidas em outros mundos, ele faz uma citação para o Camilo Flammarion. Num mundo, não dizem que estrela, qual sistema solar que é isso, ele fala de um mundo em que as pessoas já estavam num nível tão adiantado, que as pessoas nesse mundo não eram como nós aqui na Terra. O que nós fazemos com os nossos mortos aqui na Terra? Ou nós enterramos, ou fazemos a incineração desse corpo. O pessoal chama de cremação, né? Vamos cremar o corpo. Essa incineração é dizimar totalmente qualquer Obrigado. A garganta seca e vem tudo para a mão quando eu estou falando. Me desculpem. E quando ele fala nesse mundo, a vida que existe nesse mundo, ele cita lá que nesse mundo as pessoas vivem muito mais do que nós vivemos aqui na Terra. Ainda é um mundo onde existem corpos materiais como no nosso aqui na Terra, mas eles estão 10.000 anos ou mais, contando-se o tempo como nós contamos aqui na Terra, né? Eles estão uns 10.000 anos adiantados de nós. E lá, quando uma pessoa viveu bastante, que ele acha que ele viveu o suficiente, o que ele faz? Ele reúne os familiares, os amigos, ele faz uma despedida dessas pessoas, ele entra, que faz uma festa, ele se despede mesmo, porque ele já sabe que fisicamente ele já não é capaz de ser tão útil como ele foi durante a vida dele da juventude, né, na forma de adulto, tudo isso. Então ele já está com uma idade bastante avançada. O que essa pessoa faz? Ele reúne os amigos e lá isso não é considerado suicídio, viu, gente? Não é como nós aqui, que por descrença queremos sair deste mundo. Lá essa pessoa reúne, faz uma festa, os familiares, todo mundo. Ele entra numa espécie de
um cômodo, eu diria, especial, e ali dentro desse ambiente onde todos ficam para fora, e ele entra sozinho, através da força mental que ele tem, ele desintegra o corpo dele. As pessoas que estão por fora, acredito eu, que também estão emitindo pensamentos para ajudar essa pessoa a se ver livre desse corpo, certo? Então ele entra dentro desse cômodo, através da força mental que ele tem, ele faz uma implosão do corpo físico dele. Ele transforma o corpo dele em energia. Transforma aquilo em luz. Né? Aí nós vamos recorrer ao Evangelho para saber o que aconteceu com Jesus no terceiro dia. Há dois ou três relatos. Os evangelistas narram essa parte. Há pequenas diferenciações, que nem eu falei de duas citações apenas, em que Jesus foi sepultado, né? Houve um grande estrondo. Mateus diz que houve um terrível terremoto. É interessante que ninguém mais viu esse terremoto, mas Mateus cita que houve um grande terremoto. Eu acredito que foi em João, ele cita que houve um grande estrondo e houve um grande brilho, uma enorme luz, em que os soldados que estavam guardando o túmulo chegaram a cobrir os olhos e tão apavorados que eles ficaram de ver tanta luz. E Jesus estava dentro do túmulo dele, fechado. Logo após esse enorme estrondo, foi que a pedra rolou, certo? E ninguém viu Jesus. Há um relato de um outro evangelista, em que, depois desse terrível terremoto, desceu um anjo do céu, num relato muito, como se fosse um relâmpago muito luminoso, e era um anjo, e ele ficou sentado em cima da pedra, onde Jesus tinha sido sepultado. Esse é um dos relatos, né? E há o outro que fala desse grande estrondo, essa enorme luz, em que fez com que os soldados cobrissem o rosto, tamanha era a força, a luz, né? E eles, tão apavorados que ficaram, que correram, saíram e foram narrar para o pessoal do Sinédrio, né, o que tinha acontecido. Há uma narrativa em que no Sinédrio eles ofereceram dinheiro para os soldados para eles contarem que os apóstolos de Jesus foram lá, rolaram a pedra e roubaram o corpo de Jesus. Porque eles não podiam aceitar que Jesus tivesse havido uma ressurreição. E era coisa deles, coisa que o povo hebreu praticava, ensinava, mas eles não aceitariam isso. Como aconteceu esse detalhe? Quando eu li o livro do Lumen, através da mediunidade do Camilo Flammarion, eu associei as duas coisas. Vocês não precisam associar, façam por conta de vocês uma reflexão, a reflexão de vocês é que vai deixar. É um pouco polêmico, porque quando eu contei isso para o meu amigo, que é, acredito que ele ainda seja católico, porque ele era muito católico mesmo, quando eu contei para ele que em outros mundos mais adiantado isso acontecia, eu perguntei para ele, falei, qual o espírito mais adiantado que nós conhecemos aqui na Terra capaz de provocar um fenômeno desse? Certo? Aí ele respondeu para mim, falou, Jesus. Eu falei, pois, só fiz assim para ele. E ele ficou com a mão assim no queixo, falou, pô, eu nunca pensei em uma coisa dessa. Eu falei para ele, volta lá nos evangelhos e olha essa passagem do ser
que estava dentro de um túmulo, a enorme luz que surgiu daí, o que foi que aconteceu? O que Jesus fez? Ele desintegrou o corpo dele. Tanto que a ressurreição de Jesus foi espiritual, que quando ele pediu para Maria não tocá-lo, porque ela ia sentir diferença, ela não ia conseguir tocar no corpo físico de Jesus. E isso tinha acabado de acontecer, quando ela chegou lá no domingo de manhã e viu aquilo, né? E depois nós temos a aparição de Jesus para os apóstolos. Estavam eles num recinto, amedrontados, e com as portas e as janelas fechadas. Isso é narrado no Evangelho, viu, gente? Está lá no Evangelho, nos Evangelhos. Jesus apareceu no meio deles e diz: paz seja convosco. O corpo físico, o corpo material, não atravessa o corpo material. E se Jesus apareceu para os apóstolos, estando as portas e as janelas fechadas no recinto em que eles se encontravam, o que apareceu foi o Espírito de Jesus. Mas alguns deles ficaram com medo de achar que estavam na frente de um Espírito. A capacidade de materialização, como já acontece nos dias de Kardec para cá, materialização de espíritos, espíritos que se materializam e são tocados, certo? E são tocados. Existe muita gente. Eu nunca vi, nunca participei de uma reunião dessa, mas eu conheço relatos de pessoas seríssimas que já aconteceu isso. Em Pindamonhangaba mesmo, tinha um chamado R. Ranier, que ele fazia esse tipo de experiência. E acontecia essas materializações espirituais. Tem um livro que fala a respeito, inclusive com fotografias. Não aquelas fotografias de um livro que tem aí, em que aparece o Chico, numas sessões de materializações, né? Então, quando Jesus apareceu, ele tinha essa possibilidade de se materializar instantaneamente, coisa que nós não temos. Quanto tempo vai demorar ainda a nós alcançarmos uma condição dessa? E Jesus, o tempo todo, ele é exemplo de tudo que nós seremos no futuro. Tudo que ele prometeu, nós seremos no futuro, certo? Quanto tempo vai demorar isso? Só a nossa evolução moral e espiritual é que vai nos dar essa condição de ser o que Jesus é. Nós não podemos nos esquecer que muito antes deste mundo existir, está lá nos Evangelhos, o próprio Jesus diz: antes do mundo existir, eu já existia. E já existia na condição de evolução espiritual que ele é hoje para nós. Tanto que ele é quem projetou, ele e os seus iguais, os seus prepostos, levaram 4 bilhões e 500 milhões de anos para criar esse planeta ser o que nós estamos. Nós temos mais 100 milhões de anos ou mais ainda para quando começou a aparecer a vida no planeta, ter condições de ter vida no planeta. Então, Jesus não conta o tempo como nós contamos. O tempo para nós, ele que nos cria ansiedade. Nós queremos que as coisas aconteçam, nós ficamos ansiosos, né? Jesus, tudo ele falava: vocês, para serem bons, vocês têm que dar tempo. Vocês têm que crescer espiritualmente, moralmente. Todos os ensinamentos de Jesus se baseia nessa condição da nossa evolução espiritual e moral. Minha satisfação, né, é de ver que um rapaz que não acredita não aceita o espiritismo, mas ele era muito companheiro meu de trabalho,
E quando eu contei para ele esse fato, que eu pedi para ele voltar nos evangelhos e estudar o que acontece naquele mundo e o que Jesus fez, né? Ele ficou admirado e falou, eu nunca pensei nisso, mas ele me deu uma prova assim de que ele aceitava o que eu tinha falado para ele. Porque não existe outro meio. Como Jesus ia aparecer para as pessoas se nunca acharam o corpo dele? Se o corpo dele foi desintegrado, que ele assim fez por conta da sua força espiritual e mental, certo? Então todos nós, um dia, alcançaremos essa condição. O tempo para nós alcançarmos isso vai depender exclusivamente de cada um de nós. O Carlinhos falou aqui para nós, né, que as nossas condição, ela é particular, ela é de cada um de nós. Ninguém vai passar no meu lugar o que eu tenho que passar, seja na minha evolução, ou seja nas minhas provações, ou nos meus resgates nesta vida. Que Deus nos abençoe, que todos possamos alcançar, através dos ensinamentos de Jesus e da espiritualidade maior que nos dita através dos seus livros, esses ensinamentos que nos esclarecem e nos fortalece o espírito na maior compreensão. Façamos uma reflexão a respeito, cada um, e vejam o que vocês podem aceitar no coração de vocês. Que assim seja.